Fala galera, estamos aí com mais um vídeo. Hoje sobre o tema Posso me divorciar? Hoje também é um tema polêmico, como foi na semana passada. Um tema difícil de entender, um tema que há muitos debates e há muitas ramificações sobre o tema. Tem muitos teólogos que pensam de uma forma, alguns teólogos pensam de outra forma, alguns são mais liberais, alguns são mais conservadores. Eu quero deixar aqui hoje a minha opinião, não só a opinião do Sérgio, mas a opinião do que eu entendo através dos textos bíblicos, daquilo que Jesus está nos ensinando. Vamos lá para o texto. Foi dito: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vamos lá para mais um texto bíblico. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Olha para você ver como é grave. Qualquer que divorciar de sua mulher e se casar com outra, a não ser por imoralidade sexual, estará cometendo adultério. Jesus está, na verdade, reafirmando o sentido da lei. Naquela época tinha uma discussão muito grande. Posso me divorciar ou não posso? A qualquer motivo eu posso divorciar ou preciso de um motivo mais específico? Jesus está reafirmando, está falando assim, não, vocês não entenderam a lei. Deixa eu explicar a lei. No princípio não era assim. Deus criou homem e mulher para viverem juntos. O que Deus uniu, não separa o homem. E naquela época havia uma controvérsia sobre o divórcio entre duas escolas rabínicas rivais, de Hillel e de Shammai. O Rabi Shammai adotava uma linha rigorosa, ensinava com base em Deuteronômio 24:1 que a única base para o divórcio era grave ofensa matrimonial, algo evidentemente impróprio ou indecente. Já os Hillels, por outro lado, defendiam um ponto de vista muito relaxado. Os Hillels, né, a classe Hillel ali nessa escola rabínica Hillel ensinava que se a mulher fizesse algo que você não agradasse, você poderia dar certidão de divórcio. Se ela não soubesse cozinhar, você dava certidão de divórcio. Se você achasse algo, algum defeito nela, depois que você casasse, só divorciar. Então Jesus ele está reafirmando a lei, mostrando assim, não é assim que funciona não, pessoal. Olha para você ver o que Paulo fala em 1 Coríntios 7, 10 a 11. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneçam sem se casar. Ou então reconcilia com seu marido. E o marido não divorcia da sua mulher. Não só Jesus, mas Paulo também fala assim, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Ou então reconcilie com seu marido. E o marido não se deve divorciar da sua mulher. Olha para você ver também o que Deus fala lá em Malaquias. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Olha para você ver, Deus está falando assim: eu odeio o divórcio e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas. Deus está comparando o divórcio com a violência. E Deus está comparando o divórcio com aquele homem violento, com aquele homem que faz o mal. Olha para você ver como que é ser o divórcio. Deus está comparando algo, né, que talvez para muitos não tem importância, que não tem nada a ver, que é o divórcio, com algo que para a maioria, né, um homem que é violento, um homem assassino, um homem rixoso, que é grave. Deus está comparando o divorciado, né, um homem que né, busca o divórcio, que ama o divórcio, da mesma forma que um homem violento. Olha para você ver como que o divórcio não é tão simples assim. Aquele que está acostumado a reconciliar com os outros, como poderia discordar daquela que é a sua própria carne? Com esse ideal,
Com esse ideal proposto em chamamentos divinos, o divórcio só pode ser considerado uma trágica deterioração. Nós vimos 2 semanas atrás sobre a ira e que devemos reconciliar com o nosso irmão. Vimos que antes de darmos ofertas, antes de levarmos ofertas na casa do Senhor, se a gente tem alguma rixa, alguma briga com o nosso irmão, devemos abandonar a nossa oferta e ir lá reconciliar com o nosso irmão. E depois sim dar oferta. Vimos que a reconciliação precede a adoração. Então, se a gente vê que reconciliar com os outros é algo que precisa ser na nossa vida, e quanto mais com aquele que se fez carne com a gente. Se a gente casou com aquela pessoa, se aquela pessoa se tornou nosso cônjuge, nós fizemos uma só carne com ela. E se a gente precisa, assim, reconciliar com as pessoas de fora, quanto mais com aquele que vive dentro da sua casa. Não é muito mais necessário a gente reconciliar primeiro com os de casa e depois com os de fora? Então, por que não reconciliar com os de dentro e reconciliar somente com os de fora? Porque muitas vezes a gente fala assim, a gente tem que ser amigo de todo mundo, mas com as pessoas na nossa casa a gente não tem essa amizade. Olha para você ver, o divórcio não é o ideal. O divórcio, como a gente leu aí, é uma trágica deterioração. É algo que não é o mandamento de Deus, é algo que não veio de Deus. Mas você pode pensar assim, tá, mas Jesus ele vira e fala que podemos divorciar se tiver alguma imoralidade sexual. Então vamos ver sobre isso. Essa palavra imoralidade sexual, né, algumas versões falam sobre adultério, existem várias versões aí, mas a maioria das versões fala sobre a imoralidade sexual. Essa tradução que eu usei, a NVI, também fala imoralidade sexual. Essa palavra no original é a palavra porneia. Segundo os estudiosos, existe no mínimo aí 3 sentidos para essa palavra porneia. O primeiro sentido envolve o uso imoral dos órgãos genitais de pelo menos um humano. É uma perversão sexual. Então, se isso é de fato verdade, a gente só deve divorciar se existir uma perversão sexual. Um segundo caso é a fornicação. O que é a fornicação? É o sexo fora do casamento. Então, pode sim existir ali uma imoralidade sexual quando tiver fornicação. Mas é uma fornicação entre o sexo fora do casamento para aqueles que ainda não foram casados. É aquele que é solteiro e pratica ato sexual. É igual lá na lei de Moisés fala: se você casou com a mulher e você descobriu depois que ela era casada que ela não era virgem mais, e você descobriu que ela era impura, que ela já teve relações sexuais, aí Moisés fala que não poderia ter o divórcio. Muito pelo contrário, ele fala assim: aquela mulher que mentiu para você, que falou que era virgem, mas quando você casou, você ficou sabendo que ela não era virgem, ela, porque, segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. Porque isso causava um adultério, uma mentira para o seu cônjuge. Então, se Jesus está falando assim, se você tiver algo, né, contra aquela pessoa no passado, se ela tiver fornicado no passado, você casou achando que ela era virgem e na verdade ela não era virgem, né? Então você pode divorciar. Jesus está colocando o mandamento dele muito mais leve do que Moisés, porque a lei mandava você matar, mandava você apedrejar. Só que a gente viu nos vídeos anteriores que Jesus ele está sempre colocando o mandamento dele um pouco mais acima. Ele fala assim: você acha que pecado é só assassinato? Se você tem ira contra o seu irmão, você já pecou. Você acha que o pecado é só adultério? Se você cobiçou com seus olhos, você já pecou. Então, se Jesus está sempre colocando algo a mais acima da lei, para que ele ia rebaixar a lei agora? Não faz muito sentido, né? E alguns outros também entendem uma terceira opção, que é o adultério. Então, se você tiver um adultério, as pessoas dizem, se você teve um adultério dentro do seu relacionamento, então você sim pode divorciar. Mas será mesmo? Porque Deus compara o povo de Israel muitas vezes com uma prostituta. E a gente não traz Deus o tempo todo, a gente não nega Ele o tempo todo. Muitas vezes, vê da gente seguir os mandamentos dele, a gente não segue outras coisas, a gente não segue as coisas que vêm desse mundo. Então imagina, se traição é cometer algo contra aquela pessoa, a gente comete algo contra Deus o tempo todo. Então Deus teria motivo de adulterar com a gente. Ele não compara a vinda de Cristo como casamento. Então era um motivo, né? Que Jesus fala assim: eu não vou voltar para vocês, não. Vocês me traem toda hora. Para que eu vou voltar para vocês? Vocês nem honram o casamento que vocês vão ter, não é? E outra coisa, a gente vê um exemplo muito grande com a vida do profeta Oséias. Deus vira para o profeta Oséias e fala assim: pega uma prostituta e casa com ela. E ele vai e casa com a prostituta. Essa prostituta vai depois e trai ele.
E ele vira para Oséias e fala assim: vai lá e toma ela de novo. Vai lá e resgata ela de onde que ela está e, e retoma ela para sua residência, para sua casa, para o seu lar. Então Oséias ele casou com uma prostituta, essa prostituta traiu ele e ele chamou ela de volta. Depois Deus fala assim: que eu estou mostrando para o povo de Israel o meu relacionamento com eles, como você se relaciona comigo. Da mesma forma que a prostituta se relacionou com Oséias, ele estava mostrando o meu povo se relaciona comigo dessa forma. Então, se Jesus coloca assim: se tiver adultério, vocês podem divorciar, então Deus pode divorciar da gente. Então eu acredito que através desses textos bíblicos, disso que eu tenho falado, que o adultério, para ser permitido, precisa de ser algo maior. Algumas pessoas falam, mas e o repúdio? O repúdio é um abandono, não só um abandono físico, mas muitas vezes um abandono emocional, um abandono mental. Nesses casos, deve haver adultério? Pode ser que sim. Eu não estou querendo falar assim, pessoal, não devemos adulterar, não devemos ter divórcio por maneira nenhuma. Né? Perdão que eu tinha falado adultério, não devemos ser divórcio de maneira nenhuma. Eu sei que casos que não há como viver mais, casos de espancamentos, de agressão, não tem como se viver mais junto, não tem como viver mais dentro da mesma residência. Mas isso não tem que ser algo comum, isso é uma exceção. E mesmo que isso seja uma exceção, mesmo que diante dessas exceções você deve sim, né, preservar a sua vida, preservar a sua saúde, preservar o seu relacionamento com Deus e sim divorciar, Jesus em nenhum momento fala assim: você que é divorciado, você deve casar de novo. Ele fala assim, né? Por imoralidade sexual, ou por adultério, ou por fornicação, ou por perversão sexual, você sim pode adulterar, você pode sim divorciar. Mas Jesus não está dizendo assim, você pode ter um recasamento, você pode casar de novo. Jesus ele usa a palavra assim, divórcio. Ele não usa casar de novo. Eu sou totalmente contra o novo casamento. Mas e muitas pessoas que eu conheço já passaram pelo divórcio e já casaram de novo, ou têm a vontade de casar de novo, e elas perguntam assim, mas o que eu vou fazer então nesse caso? Eu quero ter a minha família, eu quero casar de novo. A única resposta que eu falo é, você precisa contar com a graça de Deus. Somente a graça de Deus. Porque Jesus, no texto, nenhum texto bíblico fala assim, você pode casar de novo. Fala assim, em alguns casos específicos, você pode se divorciar. Mas não dá liberdade para você casar de novo. Não dá liberdade para um novo casamento. Muitos teólogos falam que você pode casar de novo através desse texto bíblico. Outros não. Alguns dos que não falam, né, que é um dos teólogos, um dos pastores mais famosos do nosso planeta, que é um pastor batista, John Piper. E eu sou muito de acordo com a visão dele, que ele fala assim, você pode ter alguns motivos sim para divorciar em certas situações, mas isso não te dá motivo para você casar de novo. O divórcio ele tem que ser a última coisa. Ele tem que ser a última alternativa é o divórcio, mas o novo casamento não é uma alternativa. O divórcio também nunca é recomendado por Cristo e nem por nenhuma lei cristã. O que ocorre é que em alguns casos ele é permitido, como eu disse. Em nenhum caso ele é recomendado, ele é somente permitido em algumas situações. Esse pensamento, né, esse pensamento da igreja moderna de recasamento é um pensamento da igreja moderna, da igreja de hoje. Pensadores anteriores não questionavam o novo casamento. Até o século XVI, mais ou menos, né, até o século XVI não havia essa permissão de falar assim, eu posso me divorciar e casar de novo. Isso veio de agora, é da igreja moderna, é da modernidade, é da pós-modernidade. Antigamente, os pensadores cristãos, os reformadores, os teólogos mais antigos, ninguém pregava assim, você deve casar de novo. Isso é algo de agora. Então quer dizer que toda a história da igreja estava errada e a gente que está certo? Eu não acredito nisso. É porque é a mesma coisa falar assim, a história da igreja toda, até esses 18 séculos atrás, todo mundo teve errado. Nós estamos certos, porque nós devemos sim casar de novo em alguns casos. Não, não acredito que seja isso. É você ter uma soberba muito grande, achar que você é muito melhor do que todos os teólogos que já passaram, que até Cristo, né, não permitiu isso. Então devemos muito tomar cuidado. Eu sei que, pessoal, que esse vídeo é curto, que não dá para falar tudo. Se você quiser, pode mandar perguntas, pode mandar dúvidas sobre esse tema, porque é um tema complicado de se explicar em alguns minutos. E espero que você tenha muito entendido o que eu quis dizer. Que Deus abençoe muito a sua vida. Não se esqueça, siga nossas redes sociais e se inscreva também em nosso canal. Deus abençoe.